Quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, minha esposa é a Vanessa, tenho 3 filhos, sou do pastoreio aqui do grupo. E nós estamos partilhando e rezando sobre essa grande graça, né, da ressurreição de Cristo. Vamos abrir a palavra com Mateus, no capítulo 28. A passagem que nós, na liturgia, nós lemos, se eu não me engano, na segunda-feira, para a gente continuar a meditar sobre essa grande graça que é a ressurreição de Cristo. Em especial, quero ler somente os versículos de 8 a 10, para que nós possamos entender, né, essa grande graça que o Senhor nos deu. Depois que Jesus ressuscitou, Ele ficou 40 dias manifestando, aparecendo, ensinando, para que as pessoas pudessem, e nós também hoje, né, pudéssemos entender e compreender de maneira mais clara toda essa grande graça que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição, como eu já disse, não é apenas uma passagem quando Jesus passa da morte para a vida. Na ressurreição de Cristo, o Pai o concede toda a glória que Ele já tinha. E concede para que, através do nome dEle, através dEle, que é caminho, verdade e vida, todos nós pudéssemos ter agora a vida. E nós ainda, às vezes, não compreendemos claramente, totalmente, porque ainda a nossa fé ainda está fraca, para compreender que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição gloriosa. Jesus, Ele ressuscita, Ele tem poder, Ele é o Rei, Ele é o juiz do universo, e Ele tem todo o poder dado pelo Pai para nos curar, nos transformar e nos dar a vida que nós precisamos. E nesses versículos, eu vou ler do 8 ao 10, Jesus aparece para algumas mulheres, depois de ressuscitar, e diz assim, 28, no versículo 8 ao 10. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes, salve. E algumas outras traduções está escrito, alegrai-vos. Aproximaram-se elas e prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus, não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Palavra da salvação. Essa palavra, quando eu meditava ela, né, ela me tocou muito. Por quê? Porque eu acho que ela resume um pouquinho daquilo que Deus quer que nós reflitamos de maneira especial, de tudo aquilo que Ele nos falou, tudo aquilo que nós temos meditado, para que nós possamos ter a graça de não achar que a ressurreição de Cristo é um evento de uma vez por ano, em que nós lembramos que Ele ressuscitou. Mas que a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, ela precisa acontecer na minha vida diariamente. Domingo é um dia especial que nós comemoramos a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo. Para que nós possamos lembrar que esse é o acontecimento, né, é o dogma fundamental da nossa fé. E uma coisa muito importante nessa palavra é que Jesus, não só nessa, mas em todas as vezes que Ele aparece, Ele ressalta 4 coisas muito importantes. Primeira dela, Ele fala, alegrai-vos. Não só nessa passagem, mas em outras. Né, aqui a tradução colocou salve, né, mas a saudação, a ordem que Jesus deu foi essa. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque vocês me têm agora. Alegrai-vos porque vocês podem me ver. Alegrai-vos porque eu já venci. Não há mais o que temer. Não há mais que nós, às vezes, ficarmos presos aos nossos medos e temores.
Mas alegrai porque eu sou o maior tesouro. Eu venci a morte. Eu sou a recompensa. Eu sou cada um de vocês. Alegrai-vos porque diante de vós, diante de cada um de nós, na nossa alma, está o Rei da Glória. O poderoso, que pode fazer tudo. Porque ainda eu vou temer o amanhã, né, como a música diz, o futuro, se Jesus me dá a certeza da vitória. Jesus me dá a certeza da vitória, de que Ele venceu e nós venceremos. A ressurreição de Cristo ela é tão importante porque na ressurreição de Cristo, Deus cumpre a sua maior promessa. Qual foi a maior promessa que Jesus fez? Podem destruir esse templo que no terceiro dia eu o reconstruirei. Jesus prometeu que, apesar da morte dele, ele ia ressuscitar. Irmãos, na ressurreição de Cristo, Jesus cumpre a promessa mais difícil que ele poderia fazer, e por isso que os apóstolos, as pessoas, tiveram tanta dificuldade de acreditar, porque como, né? Ninguém nunca tinha ressuscitado, ele ressuscitou Lázaro, mas a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição gloriosa, é uma ressurreição que nos aponta e nos dá como modelo como será a nossa ressurreição um dia, uma ressurreição gloriosa, a vida eterna, onde eu poderei estar numa condição que Jesus está, de glória, de amor, de paz, e nós ainda ficamos às vezes presos nos nossos medos. A palavra de Deus fala que em Jesus todas as promessas de Deus tiveram o seu sim. Jesus é o cumprimento de toda a promessa de Deus. Todas as promessas de Deus, todas as promessas que Ele fez em toda a Bíblia, em Jesus teve o seu sim. Em Jesus, Ele respondeu, Ele deu sim. Ele ressuscitou e a ressurreição dele prova que Ele é Deus, prova que Ele que Ele tem poder e que todas as promessas que Ele nos fez para a humanidade, para cada um de nós pessoalmente, elas vão ser cumpridas. Né? Como nós podemos recordar algumas promessas, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será lhe dado em acréscimo. Eu estarei com vocês até o último dia, até o fim dos tempos. Eu derramarei meu Espírito para vos dar força, para vos ensinar, para vos dar consolo. E por que a gente ainda duvida? Porque se Deus cumpriu a maior promessa, a promessa mais difícil, que é ressuscitar a Ele próprio, Ele vai cumprir todas as outras promessas na nossa vida. Então não há motivo para temer. Não há motivo para temer o futuro. Não há motivo para temer o que eu vou passar. Não há motivo para a gente temer as dificuldades que vão surgindo, de doença financeira. Porque Jesus nos promete que está conosco e possa acontecer o que for, eu posso sofrer o que for, eu possa acontecer o que for comigo, eu já tenho a vitória em Cristo. Porque a vitória dele é a minha vitória, a vida dele é a minha vida. Tudo que ele fez, tudo que ele passou, toda a sua vitória é para nos mostrar que nele nós temos a vitória, que nós venceremos com ele, que nós ressuscitaremos com ele, que nós teremos a vida eterna com ele se nós permanecermos com ele. Então essa é a primeira coisa que eu queria, partilhar com vocês. Que nós precisamos entender que Jesus nos chama a ter uma experiência pessoal com Ele. Muitos daqueles que viram Jesus ressuscitado, na primeira vez que viram, eles não perceberam que era Jesus. E foi preciso que Jesus falasse, que eles abrissem o seu coração, a sua atenção,
para que eles pudessem perceber que eles estavam diante, mesmo que as aparências não mostrassem, ele estava diante do Rei, do Senhor. E aquelas mulheres na palavra falam que quando elas perceberam isso, elas prostraram-se diante de Jesus, adorando e beijando os seus pés. E nós precisamos, irmãos, ter essa certeza que Jesus quer que nós o vejamos. Que nós o vejamos para que nós possamos testemunhá-lo. Somente quem vê, né, e esse ver aqui é com os olhos da fé, somente quem pode ver, experimentar, sentir no fundo da alma essa promessa que é o próprio Jesus, que nos fala, poderá testemunhar que Ele está vivo e ressuscitado. E uma grande certeza que nós temos é o quê? Que essa graça de poder ver Jesus ressuscitado, ela acontece para nós, pelo poder do Espírito Santo. Aqui está a grande importância de nós, irmãos, a cada dia nos abrirmos à ação do Espírito. Porque é o Espírito Santo que abre-nos para que nós possamos ver Jesus. Porque senão, Ele continua a passear no nosso meio, como um Deus, que às vezes eu creio que está vivo, que eu creio que está ressuscitado, mas que eu não tenho a clareza de perceber que é o Rei do Universo, o Rei da Glória. Porque se eu tivesse essa certeza, se eu visse Jesus na minha alma, né, eu estaria constantemente desejoso de poder anunciar. Lá na palavra de Deus, em Colossenses 3:1, né, não precisa abrir, lá fala dos sinais de quem realmente ressuscitou com Cristo. Lá na palavra em Colossenses 3:1 diz assim: vós ressuscitastes com Cristo, por isso buscai as coisas do alto, aspirai-vos às coisas do céu. A palavra ela dá uma afirmação para nós: vós ressuscitastes com Cristo, por isso buscai as coisas do alto, buscai as coisas do céu, desejai as coisas do céu. E essa experiência de quem busca as coisas do céu, tem um desejo ardente de buscar as coisas de Deus, não só de buscar, mas de ter gosto pelas coisas de Deus, é o sinal da ressurreição de Cristo em minha alma. Jesus demonstrou os sinais da sua ressurreição, que Ele está ressuscitado. Nós precisamos demonstrar os nossos sinais que nós também estamos ressuscitados com Cristo. Nós precisamos mostrar que nós realmente estamos ressuscitados com Cristo, e o sinal que nós realmente estamos experimentando essa salvação, essa passagem da morte para a vida, da nossa vida, que é a conversão, que é a transformação, que é a santificação, é que nós começamos a ter um desejo ardente de buscar as coisas de Deus, as coisas do céu, e não só buscá-las com desejo ardente, mas também de ter gosto por essas coisas, aspirar, né? Não só buscar, mas ter um prazer, um gosto pelas coisas de Deus. Nós precisamos, irmãos, passar por aquela experiência da nossa família, por exemplo, ter mais prazer em parar 20 minutos e rezar um terço em família, do que ficar perdendo 20 minutos, meia hora, diante do celular, diante das coisas, diante das redes sociais, que só nos fazem perder tempo. E às vezes, se nós ainda não criamos esse gosto, esse prazer pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu, né, de ajudar as pessoas, de amar, de poder realmente fazer o bem, é porque ainda nós precisamos enxergar Cristo vivo dentro de nós através da força do Espírito Santo. E aí sim, quando eu, através da minha oração, da minha busca, dos sacramentos,
eu vou experimentando e vou vendo diariamente que Jesus realmente está vivo, que Ele está ressuscitado, que Ele habita em mim, que Ele habita na Eucaristia, que Ele está no céu, mas está também passeando no nosso meio. E eu vou abrindo para que o Espírito Santo me ajude a ver Jesus, a enxergar o seu poder, a enxergar a sua glória. Eu vou colhendo esses sinais. Que é esse desejo que vai crescendo a cada dia de buscar a Deus, de buscar as coisas do céu e não as da terra, de buscar as coisas de Deus, de aspirar às coisas de Deus, é claro, buscando, né? Os santos dizem sempre isso, é os olhos em Deus, o coração em Deus, mas os pés no chão, os pés na terra, né? Buscando fazer também as coisas simples do nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, fazendo tudo com amor, na simplicidade. E assim eu vou glorificando a Deus também. Quando eu vou fazendo no meu trabalho, das coisas, né? Jesus, ele passou 30 anos da sua vida, tendo uma vida simples, oculta. Mas glorificou a Deus de uma maneira tão grande como os seus 3 anos de evangelização, e depois da paixão e da ressurreição. Deus nos deseja que nós encontramos essa grande graça, porque quanto mais nós buscamos as coisas do céu, mais nós vamos fazendo também as coisas do nosso dia a dia, com amor, com santidade, com paciência. Nós vamos santificando também tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, que é nossos deveres de família, deveres na família, deveres no trabalho. Nós vamos fazendo isso de maneira oculta, simples, sem querer aparecer, como Jesus fez, se escondeu. Por quê? Porque nós glorificamos a Deus também, quando nós fazemos as coisas que Ele nos confia, o nosso trabalho, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, com amor, com simplicidade, percebendo que Ele está ali também dentro do nosso lar, da nossa casa. Ele está ali vivo e ressuscitado, basta que nós o enxerguemos, porque Ele está em todo lugar. E eu posso glorificar a Deus, louvar a Deus, lá fazendo, lavando a vasilha, arrumando a casa, trabalhando. Eu posso glorificar a Deus, mesmo que às vezes Deus não apareça, né, de forma majestosa, que eu às vezes não tenho um repouso no Espírito, que eu não tenho uma oração às vezes de maior profundidade, mas Deus está ali também e Ele me convida a vê-lo, ressuscitado, vivo, presente nas pessoas, presente nas pessoas, presente na bondade que há nas pessoas, naquilo que eu vou percebendo, na simplicidade, às vezes naquele ato simples que você fez ou alguém fez, você percebe que Jesus está ali também. Eu lembro que na minha adolescência, né, meu pai trabalhava na Celg e ele arrumou um emprego para mim, meu primeiro emprego. E daqueles, né, hoje pró-cerrado, pró-jovens, né, como tem hoje. E eu lembro que eu fui trabalhar num local que tinha um chefe, né, e esse chefe me perseguia muito, né. Eu tinha uns 15 anos, 16 anos. E eu lembro que ele me perseguia muito. Às vezes, ele buscava me implicar, me perseguir, e eu já era de grupo de jovens. E eu lembro que na época eu tocava um pouquinho de violão, eu levava minhas músicas, partituras lá e ficava digitando essas músicas, partituras, tentando aprender umas músicas. E ele começava a implicar comigo e tinha uma outra secretária lá que ela pedia para mim fazer uma coisa, o outro pedia a outra, virava uma confusão. E eu sei que eu fiquei vários anos nessa perseguição dele. E eu ficava sempre em silêncio. E já conhecia, já tinha tido aquela experiência com Deus, mesmo jovem. E ali eu sempre escutava, né, e pedia a Deus: Senhor, o que eu faço? Né? Não tinha nada que fazer, não adiantava falar. Ficava lá, trabalhando, fazendo as minhas obrigações, aprendendo a trabalhar, né, jovem. E eu sei que estava acabando o contrato, o período que eu tinha que ficar lá.
E eu tinha passado, na época, na Escola Técnica Federal, e eu ia estudar, não dava mais para me trabalhar. E eu sei que um dia ele estava naquele momento assim terrível. Eu estava sozinho com ele, eu lembro direitinho que ele entrava lá na sala e falava, e me xingava, e falava, que queria que eu fosse embora dali e saía da sala. Aí passava um minuto, voltava e falava de novo, e falava. E eu só olhava para ele e não falava nada, escutava. E ele saía, voltava, umas 3, 4 vezes. E eu lembro que na quarta vez ele entrou, não sei como, mas ele entrou, olhou para mim, falou assim: eu não quero que você saia. Eu quero que ela saia. Porque quando eu olho para você, eu vejo Jesus nos seus olhos. E aquela experiência para mim, mesmo sem conhecer muito, sem saber, foi marcante para mim entender que Jesus, ele está vivo dentro de nós. E às vezes nós vamos tentar levar o testemunho de Cristo pelas palavras, nós vamos tentar levar, o testemunho, anunciar como Jesus pediu, para que ela anunciasse, levasse a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas muitas vezes as palavras não vão funcionar. Mas se você estiver com o coração cheio de Jesus, se você aceitar na sua vida essa graça que Deus nos deu, de ter uma vida simples, de buscar humildade, uma vida sem exaltação, uma vida buscando mesmo cumprir suas obrigações, com os olhos em Deus, buscando as coisas dos altos, mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo, eu busco ser uma pessoa ali no meu trabalho, oculta, simples, fazendo como deve ser feita. Jesus transparece na nossa alma, nos nossos olhos. Como a palavra de Deus fala que nós precisamos soltar o perfume de Deus, para que as pessoas sintam. A palavra de Deus fala que nós somos uma carta viva, um evangelho vivo, que as pessoas leem em nós. Esse evangelho, que às vezes, o mundo que nós estamos hoje, às vezes ele está tão, o coração tão duro que eles são incapazes de escutar a voz de Deus, capaz de escutar, quando você chega, por exemplo, no seu trabalho e vai falar assim: Jesus ressuscitou. Eles vão, às vezes, nem importar. Mas se eles conseguirem ver nos seus olhos a presença de Deus, e quando vocês perceberem também, eu achei algo muito importante nessa palavra, finalizando, que diz assim: Jesus deu 3 ordens, 4 ordens para ele. Primeiro, alegrai-vos. Segundo, não temais. Tenha esperança. Não temais o amanhã, não temais o futuro. Eu já venci. Não sejais pessoas sem inteligência, como ele falou. Eu já venci. Tenhais esperança. Agora, irmão, é o tempo é o tempo da alegria. Até Jesus voltar é o tempo da alegria, é o tempo da espera cheio de alegria, porque Ele já venceu. E quando Ele voltar, nós vamos tomar posse dessa vida que Ele já realiza dentro de nós. Não de forma plena, mas Ele já nos dá uma alegria, Ele já nos dá uma grande graça, Ele já nos dá uma vontade de viver, uma vontade de esperar, uma vontade de poder encontrar o céu. Ele já nos dá isso. É claro que ainda Ele vai nos dar muito mais quando Ele voltar, mas Ele já nos dá isso para nos dar um sinal. Essa é a esperança, é o tempo da alegria, é o tempo da espera, mas é o tempo de anunciar a palavra de Deus, com as nossas palavras e com as nossas obras, com a nossa vida. Jesus falou para ela: ide anunciar, para que eles se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Cada dia eu percebo que às vezes nós precisamos, como Santa Teresa d'Ávila falava, as pessoas estão tão presas no pecado, que às vezes nós vamos falar como Jesus falou: aqui nesse lugar, nesse ambiente, você não quer me escutar, você não compreende, porque é um ambiente que você já está envolvido tanto no pecado. Então eu te falo um negócio: vai lá para Galiléia, vai lá para a igreja, lá você vai ver Jesus. Você quer ver Jesus? Vai para a comunidade.
Porque aqui você está envolvido com tantas coisas que os seus ouvidos, seu coração está tão duros que vocês não conseguem. Então, irmão, evangeliza as pessoas do seu lugar, dizendo para elas: eu conheço um lugar. Se vocês forem lá, se vocês forem para a comunidade, vocês verão Jesus. E nós vamos anunciando essa palavra, vamos anunciando essa boa nova, que Ele está vivo, que Ele está nos salvando a cada dia. E essa certeza a cada dia mais, e nós vamos sentindo essa alegria da vida nova. Amém? Deixa que essas palavras caiam no seu coração e realmente gerem frutos. Muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus e esquecemos muito rápido. Fixa um pouquinho essas palavras tão belas de Jesus, tão forte. Alegrai-vos. É tempo de alegria, não mais tristeza. É tempo de esperar. Esperança, não medo, não chega de medo. Espere que tudo será realizado. Todas as promessas de Deus na sua vida serão cumpridas. E anuncia, leva o meu nome, fale do meu amor, fale, chame as pessoas para voltar para a casa do Pai. Porque eu estou com vocês até o fim dos tempos. Porque eu amo, porque eu quero manifestar todo o meu poder, a minha força, a minha vida para cada um de vocês. Muito obrigado, Jesus, por essa graça. Vai dizendo muito obrigado por essa experiência de agora, pela experiência com sua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela experiência com o seu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela experiência de sentir o Senhor vivo. Muito obrigado, Jesus, porque eu sinto que mais uma vez o Senhor me ressuscitou. Mais uma vez o Senhor me tirou de uma situação de tristeza, de morte, para uma situação de vida. Glórias e louvores a ti, Senhor. Santo é o seu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos.